Se você está em dúvida se deve ficar ou ir embora, isso já é um sinal. Porque quando uma relação é realmente clara, você não vive em constante confusão. Não precisa interpretar cada atitude, não precisa tentar entender o que o outro quis dizer o tempo todo. Você simplesmente sabe onde está pisando. Mas quando a dúvida aparece e permanece, não é falta de resposta. É dificuldade de aceitar o que já está evidente. A maioria das pessoas não termina relações porque não tem coragem de encarar essa verdade. Prefere continuar tentando, insistindo, esperando que algo mude, mesmo quando, no fundo, já sente que não está funcionando. E isso não acontece por fraqueza. Acontece porque existe envolvimento emocional, história, expectativa, apego. Mas nada disso sustenta uma relação sozinho. Segundo Carl Jung, tornar-se consciente é um processo que exige coragem, porque depois que você enxerga, você não consegue mais voltar para a ilusão. E é exatamente isso que acontece em muitas relações. No começo, tudo parece intenso, conectado, diferente. Você sente que encontrou algo raro. Mas com o tempo, a realidade começa a se aparecer. Pequenas atitudes começam a incomodar, incoerências começam a surgir, e aquela certeza inicial vai sendo substituída por dúvidas. E aqui está o ponto que quase ninguém fala. Amor não é dúvida constante. Relações reais podem ter problemas, podem ter momentos difíceis, mas não vivem em confusão o tempo todo. Quando você precisa se convencer constantemente de que aquilo faz sentido, provavelmente não faz. Muita gente acredita que sentir muito é motivo suficiente para ficar, mas não é. Sentimento não sustenta relação. O que sustenta é construção, é atitude, é consistência. É a forma como a pessoa se posiciona na sua vida quando não está tudo perfeito. Porque é fácil estar presente quando está tudo bem. Difícil é manter presença quando exige esforço, maturidade e responsabilidade. E é nesse ponto que muita gente se perde. Porque começa a se apegar não ao que a relação é, mas ao que ela já foi, ou ao que poderia ser. E isso prende. Prende porque cria esperança. Prende porque faz você acreditar que, se tentar mais um pouco, talvez dê certo. Mas aqui vai uma verdade desconfortável. Você não está preso à pessoa. Você está preso à expectativa que criou sobre ela. E a expectativa não é realidade. Quantas vezes você já justificou atitudes que, no fundo, você sabe que não deveriam ser justificadas? Quantas vezes você ignorou sinais claros porque não queria perder aquilo que sentia? Isso não é amor consciente. Isso é apego emocional. E apego faz você permanecer onde não deveria. Existe uma diferença muito clara entre alguém que quer construir algo com você e alguém que apenas participa da sua vida quando é conveniente. Quem quer, constrói. Quem não quer, confunde. E confusão constante não é profundidade, não é intensidade, não é conexão rara. É falta de clareza. E viver sem clareza desgasta. Desgasta porque você nunca sabe exatamente onde está. Desgasta porque você sempre espera algo que não se concretiza. Desgasta porque você investe energia tentando manter algo que não se sustenta sozinho. E chega um momento em que você precisa parar de olhar para o que sente e começar a olhar para o que está vivendo. Porque o sentimento pode te enganar, mas a realidade não. A realidade está nas atitudes, na presença, na forma como a pessoa te inclui ou te mantém à distância, na forma como ela lida com você quando não é conveniente. E isso diz muito mais do que qualquer palavra. E aqui entra uma pergunta que muda tudo. Se essa pessoa nunca mudar, ainda assim você escolheria ficar? Essa pergunta elimina a ilusão, porque te obriga a olhar para o agora,
não para o futuro que você imagina. Muita gente continua em relações porque acredita no potencial do outro, não na realidade. Acredita no que a pessoa pode se tornar, não no que ela é hoje. E isso cria uma dependência perigosa, porque você passa a viver esperando uma versão que talvez nunca exista. E enquanto isso, o tempo passa, a energia vai sendo consumida e você vai se afastando de si mesmo. Porque para manter certas relações, você precisa se adaptar demais, justificar demais, aceitar menos do que deveria. E isso tem um custo. Um custo emocional que aos poucos vai tirando sua clareza, sua segurança, sua autoestima. E então você começa a se perguntar: por que eu não consigo sair disso? E a resposta não está no amor. Está no apego à história, ao que já foi vivido, ao tempo investido, ao medo de recomeçar. Mas permanecer em algo que não evolui, não evita dor. Só adia e muitas vezes aumenta. Nem toda relação que te marcou é uma relação para continuar. Algumas pessoas entram na sua vida para te mostrar algo, para te despertar, para te fazer enxergar padrões que você não via antes. Mas isso não significa que elas fazem parte do seu futuro. E entender isso é maturidade. Porque maturidade não é insistir em tudo. É saber discernir. É perceber quando existe construção e quando existe apenas desgaste. Amor não é sobre o quanto você aguenta, é sobre o quanto faz sentido permanecer. E permanecer em algo que te confunde, te desgasta e te prende em dúvida constante não é escolha consciente. É falta de decisão. No fundo, você já sabe a resposta. O difícil nunca foi entender, sempre foi aceitar. E enquanto você não aceita, você permanece. Mas quando aceita, tudo muda. Porque você deixa de buscar intensidade e começa a buscar verdade. E verdade não precisa ser perfeita, só precisa ser real. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o seu like e se inscreve no canal para continuar recebendo conteúdos que fazem você enxergar com mais clareza aquilo que realmente importa.